o livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 4. Livro de Neemias, capítulo de número 4, nos diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade
empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com as suas mãos, fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Poder sentar. Nós vamos falar hoje sobre reedificando lares destruídos. Nós estamos diante de um texto que tem muita lição para as nossas vidas. Estamos em um culto de família e você pode pensar: o que um texto no livro de Neemias tem a ver com família? Mas quando nós paramos para observar o que tem acontecido nos nossos dias, nós observamos, percebemos, chegamos à conclusão de que o texto que lemos é bastante sugestivo para os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo onde os alicerces das famílias estão sendo atacados. Nós estamos vivendo um tempo onde as famílias estão sendo alvejadas pelo adversário das nossas almas, onde muitos muros de muitos lares já foram destruídos e muitos edifícios já nem existem mais. Existem lares onde os casais vivem por conveniência. Existem famílias onde a esposa está com o marido porque precisa de alguém para pagar-lhe as contas. Quando nós olhamos este quadro, nós vemos que muitas famílias estão destruídas, acabadas. E aí a pergunta é: o que fazer? Me lembro de um salmo que diz assim: quando os fundamentos se rompem, o que poderá fazer o justo? Quando as estruturas são abaladas, quando os alicerces são abalados, o que pode fazer o justo? O que podemos fazer? Podemos trabalhar para que haja uma reedificação. Podemos trabalhar
com dedicação e afinco, para que nos lugares aonde os alicerces foram abalados, haja uma reestruturação. Aonde os muros estão caídos, quebrados, destruídos, haja uma reconstrução. O que nós não podemos é simplesmente olhar para tudo o que está acontecendo e encarar como algo normal, quando as nossas famílias estão sendo alvejadas pelo inimigo das nossas almas, quando as famílias estão sendo atacadas e nós simplesmente estamos vendo tudo isso acontecer e ainda usamos a Bíblia e dizemos isso é cumprimento das Escrituras, mas estamos de braços cruzados. Não lutamos, não combatemos, simplesmente estamos vendo o inimigo atacar e a igreja e muitos de nós não têm reagido. Perceba o texto que lemos no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 6, nós encontramos o primeiro tópico desta mensagem, aonde nós vamos falar sobre a fúria do inimigo e a zombaria deles, e o que Neemias fez diante da afronta, da fúria e da zombaria do inimigo. Perceba o que diz o versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Queridos, precisamos entender uma coisa. A vida cristã, ela é uma luta sem trégua. Nós enfrentamos um inimigo que nós não enxergamos com os olhos carnais, mas sabemos que ele batalha dia e noite para nos derrubar, para destruir a igreja. E qual é o caminho que o adversário das nossas almas encontrou para destruir a igreja? Atacar as famílias. A igreja é constituída por famílias. A sociedade é constituída por famílias. Logo, o alvo do adversário são as famílias. E a nossa vida cristã é uma batalha. Nós batalhamos. Paulo vai falar sobre isso na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele manda que nos revistamos da armadura de Deus. Ninguém vai se revestir de uma armadura se não estiver em uma batalha. Paulo vai fazer menção disso e vai dizer que nós lutamos uma guerra em um campo espiritual. Ele vai dizer que a nossa luta não é com carne e nem com sangue. Estamos guerreando, estamos lutando, e é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Nós vemos no versículo 1 a zombaria do inimigo, a fúria do inimigo. E por que a fúria? Porque alguém se preocupou com o estado de Jerusalém. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Neemias, que era copeiro do rei, estava no palácio trabalhando,
Quando de repente alguém chega no palácio e ele pergunta sobre os seus compatriotas, sobre os seus irmãos, e aí o rapaz diz a ele: olha, não está nada bem. Jerusalém foi invadida, foi todo mundo levado cativo, o templo foi destruído, os muros foram queimados, e aqueles que sobraram lá estão vivendo em grande miséria. Neemias, narrando, ele vai dizer que quando ele ouviu isso, ele chorou. Quando ele ouviu isso, é como se ele tivesse se despedaçado por dentro. E por quê? Porque ele estava bem, porque ele estava seguro, mas o seu povo estava sofrendo. O seu povo havia sido levado cativo, o templo havia sido destruído, os muros haviam sido queimados, destruídos, ou seja, Jerusalém estava a Deus dará, ou seja, Jerusalém estava desprotegida, e aqueles que ali ainda estavam, o texto vai nos dizer, estavam em grande miséria. Sabe o que me chama a atenção neste texto? A título de introdução, neste capítulo 1, é que Neemias, ao ouvir o momento em que a sua pátria estava passando, ao ouvir a situação que Jerusalém estava vivendo, Neemias condoeu-se da situação. Neemias chorou como se estivesse ali sofrendo com cada um deles. Neemias sentiu no seu coração a dor que Jerusalém estava vivendo. E quando eu pego este texto e eu olho para a realidade do povo de Deus nos dias de hoje, pode cair o telhado na cabeça do nosso irmão, e hoje nós não nos compadecemos da dor do outro. As famílias estão sendo alvejadas, atacadas, destruídas pelo adversário das nossas almas, e nós estamos simplesmente preocupados se na nossa casa tem pão, se na nossa casa tem o que comer, se na nossa casa tem fartura. Não nos preocupamos, ou nos preocupamos pouco com o que está acontecendo à nossa volta. Quantas vezes você para orar por aqueles que estão sofrendo? Quantas vezes você para orar por aqueles que não têm o que comer? Quantas vezes nós paramos para nos condoermos com a situação da igreja perseguida em muitos países no Oriente Médio ou no continente africano? Quantas vezes nós paramos para nos condoer com, ou para chorar com aqueles que estão chorando? Poucas vezes ou quase nenhuma. E Neemias estava chorando por causa do povo, mas ele estava bem. Ele estava bem. Os inimigos, ou os adversários, ou aqueles que abriram brecha em suas vidas para serem usados pelo adversário das nossas almas, o que eles faziam? Absolutamente nada. Tudo normal, tudo tranquilo. A impressão que se tinha é que a dor de Jerusalém não mexia com as pessoas que ali estavam.
Estava tudo tranquilo. Ninguém se dispôs a fazer nada para ajudar, para resolver a situação. Até que Neemias se levanta e dispõe em seu coração fazer alguma coisa. E quando Neemias se levanta para fazer alguma coisa, então aqueles que estavam vendo as coisas acontecerem e não se mexiam, então ficam extremamente enfurecidos. Parece um retrato da igreja hoje. Ninguém evangeliza. E quando alguém se levanta, aqueles que não fazem criticam quem faz. Ninguém se dispõe a fazer, mas quando alguém se dispõe a fazer, aqueles que não fazem se levantam contra aqueles que fazem, murmuram daqueles que fazem, reclamam daqueles que estão trabalhando. Assim estava Sambalate, Tobias e Gesem, parados, inertes, olhando a situação de Jerusalém, no conforto de seus lares, no aconchego de sua casa, com sua boa comida, com todo o seu conforto, com toda a sua regalia. E aí Neemias se levanta para trabalhar. E quando Neemias se levanta para trabalhar, o que acontece? Veja o que acontece quando Neemias se levanta para trabalhar. O que acontece? Os inimigos se unem para paralisar a obra. Veja o capítulo 2, versículo 19, o que está escrito aí. A partir do versículo 17, veja o que está escrito. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora veja ainda o capítulo 4 e o versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Não ficaram somente irados. Neemias faz questão de dar ênfase à maneira, ao estado de ira que eles ficaram, sobremodo irados. Estar irado é uma coisa, e estar extremamente irado ou sobremodo irados é outra coisa completamente diferente. O que Neemias está querendo dizer é que a ira dos inimigos sobrepunha o limite, o normal, o natural. Era uma ira já que tomava conta da razão, do raciocínio, fazia com que eles, movidos pela ira, tomassem atitudes ou tivessem atitudes terríveis diante da benfeitoria ou do benefício que
Jerusalém. Assim é o adversário das nossas almas, quando as famílias estão destruídas e ninguém se propõe a ajudá-los, mas quando aparece alguém com a unção de Deus, com a presença de Deus na vida, e se dispõe a trabalhar pelas famílias, a batalhar pelo bem-estar das famílias, do povo de Deus e da obra de Deus, então se levantam os Sanbalates, se levantam Tobias, se levantam os Amonitas, se levantam os Asdoditas, se levantam os povos, se unem para tentar paralisar a obra de Deus. Os inimigos se uniram. O que mais os inimigos fizeram? Eles estão cheios de ira. O versículo 1 do capítulo 4 vai nos dizer isso. O que mais? Escarneceram do povo de Deus para atacar-lhes a autoestima. Irmãos, eu fico observando o povo de Deus, os crentes hoje em dia, e se tem um povo, infelizmente, que tem uma baixa autoestima, são os crentes. Não deveriam, mas tem. Todo mundo faz melhor do que você. É o que você diz. Ah, fulano é melhor do que eu. Ah, ciclano é melhor do que eu. Ah, o Beltrano faz sempre melhor do que eu. E aí a gente se faz de coitadinhos. Nos colocamos numa posição de coitadinhos. E pensamos que isso é humildade, e não é. Não é. Não se dispõe a fazer. Por quê? Porque acha que se o outro fizer, fará sempre melhor. O problema da baixa autoestima, infelizmente, tem entrado em lares, em famílias, e tem impedido que muitos prosperem, cresçam. E quando eu falo de prosperar e crescer, eu não estou falando simplesmente no que diz respeito à vida material, eu estou falando na vida espiritual. Não há progressão, não há progresso, não há avanço, não há crescimento. Não há. Veja o que os inimigos estão dizendo. Olha o versículo 3. Melhor, o versículo 2 do capítulo 4. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Desacreditando, zombando. E eles ainda usam expressões como estes fracos judeus. E fracos aqui tem a conotação de miseráveis.
de escória. Mas veja o versículo 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olhe o nível da zombaria. Desqualificando o trabalho que estava sendo feito. Ô irmãos, quantas vezes o adversário das nossas almas não quer fazer isso conosco? Quantas vezes o adversário das nossas almas não quer acabar com a sua autoestima? Você canta, mas o fulano canta melhor. Você faz uma determinada coisa, mas o ciclano faz muito melhor que você. O Beltrano tem muito mais capacidade. O problema é quando isso acontece dentro de casa. O marido se propõe a fazer alguma coisa, e aí a esposa diz: mas o irmão fulano faz muito melhor do que você. Por que você não chama ele para fazer? Olha, é melhor contratar um profissional, porque você é um zero à esquerda. E vice-versa. O marido empresta os lábios para o adversário e profere palavras que ferem a autoestima da esposa. E isso mina o relacionamento. Qual era o propósito de Sambalate e de Tobias, dos arábios, dos asdoditas? Parar a obra, impedir o crescimento, manter Jerusalém em opróbrio, manter Jerusalém destruído. Enquanto a sua casa estiver em ruínas, o adversário das nossas almas não vai mexer com você. Mas no dia que você se levantar, buscar a Deus e decidir trabalhar em prol da reedificação da sua casa, então Ele vai se levantar, então Ele vai usar pessoas para fazer com que você perca o ânimo, o desejo de continuar trabalhando em prol do crescimento da sua casa. Mas nesta noite, ainda que ele se levante, ele cairá por terra, porque Deus é conosco. Aleluia. Mas veja que Neemias, a partir do capítulo 4, ele vai nos dizer que vai nos mostrar o que ele fez. Porque a partir do versículo 4 até o versículo 6, nós então encontramos a resposta de Neemias à zombaria e à fúria do inimigo. Neemias então faz uma oração. Neemias estava ferido, não estava? Não estava ferido? Quando você lê o texto pelas palavras de Neemias, você percebe que ele está ferido por dentro, que ele está machucado por dentro. Veja os versículos 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles,
e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias ora, e Neemias faz uma oração que chamamos de oração imprecatória. O que é isso? Uma oração pedindo a justiça de Deus. Davi fez uma oração dessas em um momento de fúria, de ira, por causa do ataque do adversário. Davi ora e diz: Senhor, despedaça a cabeça deles na rocha. Sabe, queridos, não é porque servimos a Deus que nós não ficamos irados com determinadas situações. Mas qual é a postura diante da afronta? Revidar? Pagar o mal com o mal? Como nós dizíamos no mundo, bateu, levou. Como nós dizíamos quando não éramos servos de Deus: eu não levo desaforo para casa. Eu acho tão interessante quando eu encontro crente dizendo isso. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Bateu, levou. Comigo é assim. Precisa nascer de novo. Se com você é assim, é sinal de que você ainda não nasceu de novo. Porque com Jesus é diferente. Não é isso que ele ensina. Pelo contrário, ele ensina a orar por aqueles que nos ferem, bendizer, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, pagar o mal com bem e não o mal com o mal. O que Neemias faz é colocar para fora, diante de Deus, o que estava em seu coração. E quando nós estamos num estado de ira, como Neemias, feridos, machucados, como estava Neemias, por causa das afrontas do adversário, o melhor lugar para irmos não é ao Facebook e desabafarmos para todo mundo ver, não é irmos à casa do vizinho e despejar em cima dele para todo mundo ouvir, ou para ele ouvir, e às vezes nem crente é. O melhor lugar para irmos é aos pés da cruz, é aos pés de Cristo, é depositarmos nos pés do Senhor aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. É quando assim fazemos, quando oramos, quando clamamos a Deus em momentos de grande aflição, a nossa angústia, a nossa ira se dissipa, vai embora e nós ficamos em paz. Ele ora. E por que Neemias faz esta oração imprecatória? Existem duas razões pelas quais Neemias fez esta oração imprecatória. Primeiro, porque eles estavam provocando a própria ira de Deus. E segundo, porque eles estavam provocando o próprio povo de Deus. E quando o inimigo mexe com a igreja, é a mesma
mesma coisa que pôr o dedo no olho de Deus. Quando Saulo perseguia a igreja, na estrada de Damasco, quando o resplendor da glória de Deus aparece diante dele, o brilho de Cristo diante dele, ele então cai por terra, cai com o rosto em terra e ouve a voz falar com ele, ouve Jesus dizer com ele, falar com ele, e aí ele diz: Senhor, quem és? Aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo poderia ter questionado: não, mas eu estou perseguindo a igreja, eu estou perseguindo os crentes. Quem persegue os crentes sem causa persegue o próprio Deus, o próprio Cristo. Sabe por quê? Porque você não é um qualquer, você tem dono, o teu dono é o Senhor Jesus Cristo. Ele comprou a você e a mim na cruz do Calvário. Quem mexe com a igreja mexe com Deus, quem mexe com você mexe com Deus. Agora perceba que eu disse, quando isso acontece sem causa, não quando você dá motivo. Quando você dá motivo, o problema é teu, resolva. Agora, se você é perseguido por ser crente e fiel, aí Deus age em seu favor. Se você é perseguido porque você é crente infiel, aí você está se tornando sal sem sabor, sal insípido. Então precisa mudar de postura. Mas veja, qual é a segunda coisa que Neemias faz? A primeira, ele põe o povo para orar, ele vai fazer uma oração, ele faz uma oração imprecatória, pedindo justiça de Deus. Segunda coisa que Neemias faz, versículo 6: assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que Neemias faz? Reanimar o povo. Eles tinham ânimo. Neemias reanima o povo. Não se preocupem, vamos trabalhar. Segundo tópico: do versículo 7 até o versículo 9 existem aí conspirações ameaçadoras. O inimigo está ameaçando. Veja só: mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Os inimigos agora aumentaram a pressão, porque quando o inimigo tenta te parar, quando o inimigo tenta fazer você parar do seu propósito, desistir do seu intento, e ele na primeira investida não consegue, então ele vai continuar, ele vai resistir, ele vai persistir. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, para ali ser tentado pelo diabo, a Bíblia vai dizer no final, depois que Jesus vence o diabo com a palavra, a Bíblia vai dizer que o diabo se ausentou dele por um tempo. Por um tempo. Não foi definitivo. O diabo tentou outras vezes persuadir Jesus do seu propósito. Não pense que porque você venceu uma batalha, que a guerra está vencida. Não está, não.
vai haver outras investidas do inimigo. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós vamos vencer batalhas. Enquanto nós estivermos caminhando nesta terra, nós estivermos com Cristo, batalhando com Cristo, nós vamos vencer batalhas. Mas o inimigo não vai desistir, ele vai voltar, porque o propósito dele é te fazer parar, o propósito dele é me fazer parar, o propósito dele é barrar o avanço, a reestruturação da sua casa, da sua família, da obra de Deus. Ele não vai desistir, ele vai voltar. Essa batalha só acaba quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, essa guerra termina, porque então estaremos para sempre com o Senhor. Não terá mais guerra, não haverá mais lutas. Enquanto estivermos aqui, o adversário das nossas almas vai lutar, mas ele usa aqui no texto duas estratégias diferentes. O texto vai dizer que eles atacaram, intentaram atacar Jerusalém. E como era esse ataque? Qual era o plano? Qual era o propósito, o projeto, melhor dizendo, do adversário? Atacar de surpresa. Veja o versículo 11. O versículo 8 vai dizer que ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Agora veja o versículo 11. Como ia ser esse ataque? Disseram, porém, os inimigos, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então não era simplesmente um ataque, era um plano elaborado, era entrar de forma sorrateira, era entrar escondido, era entrar com um sapatinho de algodão, com o objetivo de matar, para fazer cessar a obra. Ei, presta atenção, olha para mim. O diabo, nos últimos dias, mudou. Não, ele não usa mais países para atacar. Ele não usa como aqui, invadir Jerusalém, guerra, com armas na mão. Não. Mas ele usa a mesma estratégia. Ele vai entrando nas nossas vidas de forma sorrateira, de forma que você muitas vezes nem percebe, e quando você vê, já está envolvido, já está num emaranhado de situações, e agora não tem como sair, já entrou no laço do passarinheiro. E não espere o diabo aparecer para você como as pessoas desenham ele, de cara feia, chifre, aquela coisa horrível. Não, ele vem fantasiado daquilo que você quer, ele vem fantasiado daquilo que você gosta, ele vem fantasiado daquilo que a sua carne necessita. Mas não se engane,
o propósito dele é te matar. Ele vem, eu vou falar, ele vem em forma de um emprego para ganhar bem, mas para te tirar da presença de Deus. Vai ganhar muito dinheiro, mas aí Jesus diz: o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O mais importante para o homem não são os valores monetários. O mais importante para o homem é a salvação da alma. Tudo aquilo que me tira da presença de Deus não vem de Deus. Não vem de Deus. É o relacionamento em julgo desigual. É o rapaz ou a moça bonita fora da igreja. É aquilo que você olha e diz: isso não tem nada a ver. Não, isso aí é só uma coisinha de nada. Daqui a pouco, aquilo que é pequeno se tornou gigante, e não tem mais como parar. Ele ainda continua entrando de forma sorrateira na vida de muitos crentes. E você está dormindo. Você está dormindo. Você nem percebe mais. Para você tanto faz estar num culto como não estar em um culto. Isso é sinal de que você está caminhando para uma apostasia. Quando o crente perde o interesse pelas coisas de Deus, por cultuar a Deus, ele está morrendo ou já morreu. Nós vemos hoje isso na vida de muitos crentes, em muitos lugares. Cultuar a Deus já não é mais atraente. Estar na presença de Deus já não é mais um negócio bom. O melhor é estar em casa. O melhor é andar por aí. Artimanhas do inimigo nos dias modernos. A mesma atitude, chegar sem ser visto, entrar sem ser notado. Conta-se a história de um diácono que estava na porta da igreja e de repente o diabo aparece e diz para ele: deixa eu entrar. E o diácono diz: não, aqui não. Aqui tu não pode entrar. Aqui não é teu lugar. O diabo rodeou a igreja, olhou a janela, por outra, voltou na porta de novo e disse para o diácono: deixa eu entrar. Eu prometo que eu fico quietinho aqui no fundo. O diácono disse: não, aqui não. Aqui você não pode entrar. Vai embora, aqui você não entra. Então o diabo parou, pensou e disse assim: deixa eu colocar só a pontinha do nariz lá dentro. Aí o diácono disse: só a pontinha do nariz? O diabo disse: é, só a pontinha do nariz. O diácono disse: então tá bom, só a pontinha do nariz. O que ele fez? Virou de costas e entrou de costas. Ficou com a pontinha do nariz do lado de fora e pôs ela para dentro. Já estava todo do lado de dentro da igreja.
Assim tem acontecido na vida de muitos crentes. Deixa eu pôr só a pontinha do nariz. Deixa só uma brechinha para mim. Não precisa abrir a porta toda não. Dá só um espacinho pequenininho para mim. É aquela mentirinha. É aquele enganozinho. É aquela coisinha que todo mundo... Eu vou falar hoje. Sabe por que tem muito crente que não prospera? Porque está de sócio com Satanás. É forte. Eu sei que é forte o que eu vou dizer. Nós trabalhamos em um país, moramos em um país, que agora está estabelecendo como lei 45 horas mensais. Passou disso, pode passar disso apenas 6 meses. Passou disso, o governo vem em cima. E muitas fábricas e empreiteiras aqui estão buscando maneiras de burlar a lei, de enganar a lei. E aí sabe o que usam? 2 cartões. Esse aqui você bate no TED. Esse aqui você dá a entrada depois do TED e bate a saída dele. Faz 3, 4, 5, 10 horas de zangueiro. Muito bom. Fiscalização vem e apresenta o cartão de TED. 8 horas trabalhadas. Ou com 1 ou 2 horas extras. Mas e o outro cartão? Aí quando recebe por fora. Recebe como um extra. Sabe o que é isso? Engano. Sabe o que é isso? Mentira. Sabe o que é isso? Burlar a lei. Sabe o que é isso? Pecado. Sabe onde está a origem de muita coisa que está acontecendo dentro de muitas casas? A mentira, o engano. Ah, pastor, mas eu vou me beneficiar disso. Vai se beneficiar através de uma mentira. Deus tem poder suficiente para abençoar a sua vida, sem precisar de engano, sem precisar de mentira. Ande na verdade, viva na verdade, porque quem anda na mentira é filho de Satanás. É forte, eu sei que é forte, mas é a Bíblia. Não vai para o céu. Não vai para o céu. Não vai. É engano. Achar que está indo para o céu. Está vivendo uma vida de pecado, de mentira. Satanás já entrou, já tomou conta, já não tem mais força, já não tem mais domínio. É dominado pelo sistema. E quem é dominado pelo sistema é escravo dele, é servo dele. Pastor, se eu não quiser fazer, eu vou ser mandado embora. Deus é aquele que abre porta aonde não tem porta. Você não tem que compactuar com a mentira para ter benefícios. Se você compactua com a mentira, compartilha com o engano para ser beneficiado, você está fazendo parte dele. Você é tão culpado quanto. Isso é Bíblia. É viver na mentira, é viver no engano. É o diabo entrando de forma que parece bonita, parece boa, não parece? Mas não é.
é engodo de Satanás, é engano, é mentira. O que ele queria? Entrar, atacar, mas queria também suscitar confusão. E o objetivo da confusão é tirar o foco das coisas de Deus. Quando a igreja está envolvida, você já parou para observar que quando a igreja está envolvida, trabalhando em prol do crescimento, do avanço do reino de Deus, sempre surge um focozinho de confusão para desvirtuar a visão do crente. É num departamento, é na vida, é na igreja. As coisas estão caminhando bem, Deus está abençoando, você está firme, orando, jejuando, consagrando a sua vida. Aí aparece um focozinho de confusão para te desvirtuar, para tirar você do objetivo, do propósito. O propósito da confusão é desvirtuar o crente do propósito. Era o que eles queriam: suscitar, atacar o povo de forma sorrateira e se infiltrar no meio do povo e provocar confusão. Porque onde há confusão, não há crescimento. Aonde há incêndio, todo mundo está focado em apagar o incêndio e não em continuar construindo. É assim na vida de muitos crentes, é assim em muitas famílias, é assim em muitas casas que estão em ruínas, buscando a reedificação. Mas veja, porque o versículo 9 vai mostrar que assim como eles usaram duas estratégias para atacar, Neemias usa duas estratégias para combater as conspirações e as ameaças do inimigo. Versículo 9 vai dizer assim: porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O que Neemias faz? Eles tinham duas estratégias para minar as forças do povo e fazê-los parar. Neemias tinha duas armas de defesa para contra-atacar, para se defender e contra-atacar. A oração. Veja que Neemias diz, versículo 9: porém, nós oramos ao nosso Deus. Quando o inimigo se levanta, nós nos prostramos de joelhos diante da presença de Deus. Não é diante do sistema, não é se corromper com o sistema, é dobrar os joelhos e buscar a Deus que quebra o sistema. Agora, só orar, porque tem crente que pensa que é só orar. Ele vai só orar e acabou. E aí, Deus vai fazer tudo. Não. O que você tiver que fazer, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. Você tem que orar. Tem que orar. Mas Neemias diz que ele orou e ele colocou proteção contra eles, de dia e de noite. Eles vão nos atacar? Então nós vamos estar prontos para o ataque e vamos contra-atacá-los. Para isso, precisamos orar e estar vigilantes. Vigiai e orai. É o ensino de Jesus no Novo Testamento. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Então eu preciso de oração e vigilância. O que é vigilância? É estar atento a qualquer movimento estranho, a qualquer movimento que fuja da sua normalidade. É estar atento a qualquer movimento do adversário das nossas almas. Vigiar e orar. Amém? Amém? Eu vou parar por aqui. No próximo culto, nós concluiremos esta mensagem, este raciocínio. Amém?